Então, nessa ação penal 503.7200, continuidade do depoimento do senhor Ricardo Beckhauser, Pernambuco. Continuidade das questões do juízo. O senhor mencionou que tinha uma funcionária que cuidava disso. Como é o nome dessa funcionária? É Tânia Fontinelli. Ela cuidava isso diretamente ou ela tinha autonomia para, vamos dizer assim, definir esses instrumentos, ou os instrumentos eram indicados a ela? Faça assim, procure fulano X, procure fulano Y. Não, ela tinha uma autonomia, ela tinha, enfim, na medida que existiam empresas que trabalhavam conosco, ou empresas que eventualmente eram indicadas, então ela tinha uma autonomia para a geração desses recursos. Ela recebia informações do qual é a demanda, vamos dizer, que era necessária, e ela ia vendo lá o que conseguia gerar. O Ministério Público se reporta na denúncia a contratos entre a Carioca e duas empresas, chamada Legend Engenheiros e a outra Rockstar Marketing. O senhor tinha conhecimento na época que essas empresas teriam sido utilizadas de maneira fraudulenta, ou isso foi uma negociação normal? Não, essas empresas geraram, na verdade, uma delas, inclusive, até fez um patrocínio de Stock Car, mas houve um superfaturamento, não sei qual é essa relação, e a outra não houve nada, foi uma geração de recursos. E então essas empresas, como outras, né, foram gerando a caixa. Não havia assim uma relação direta, causa e efeito, gera aqui para pagar ali. Não sei se quem indicou essas empresas Legend e Rockstar, a senhora Tânia? Eu não sei. Ela, não sei, porque isso desse detalhe realmente não sei. O senhor teve contato com os dirigentes, os controladores dessas empresas ou das contas dessas empresas? Não, nunca. O senhor Adir Assad, o senhor conhece? Não conheço. O senhor não chegou a tratar com ele esse assunto? Então? Nunca. E com nenhum representante da Legend ou da... Nunca. Esses valores transferidos a Rockstar e a Legends estavam associados a esses pagamentos de vantagem indevida a agentes da Petrobras ou ao senhor Mário Góes? Não, eu não acredito que houvesse, como eu falei, havia uma geração de recursos, inclusive na própria do que nós entregamos lá, do que a Tânia entregou, quer dizer, nas várias épocas. Então não havia uma relação direta que esse recurso era para pagar o seu Mário Góes ou de outra empresa. Ela gerava recursos e ia recebendo demandas e ia atendendo a demandas. E isso era o Caixa 2 da Carioca Engenharia ou era alguma outra coisa? Não, podemos chamar de Caixa 2, uma geração de Caixa 2. Esses recursos, por exemplo, pagos a essa empresa Legend, Rockstar, eram contabilizados na Carioca? Ou era Caixa 1, Caixa 2? Isso que é a questão. Não, eles foram contabilizados porque foram pagos, tá certo? Como das outras empresas também, eles eram contabilizados. O destino final que não era o correto, então. Eles eram contabilizados, devolviam o dinheiro, parte do dinheiro, essas empresas que geravam Caixa 2 e então essa devolução de dinheiro é que era utilizada como, enfim, nesses pagamentos de vantagens indevidas aqui e eventualmente outras que nós também já declaramos. Na denúncia aqui, os acusados, Adir Assad, eu já falei, o senhor não conhece, né? Não tratou não conheço, nunca vi. O senhor Agenor Franklin Magalhães Medeiros, que seria da OAS, o senhor que chegou a conhecer? Conhecia, não tive contato com ele há muito tempo, mas conhecia há bastante tempo. Chegou a tratar com ele diretamente esses assuntos? Nunca. O senhor Alexandre Correia de Oliveira Romano, Alexandre Romano, que segundo o Ministério Público seria um intermediador de propinas, o senhor chegou a conhecer essa pessoa? Não conheço. O senhor Edson Freire Coutinho? Não conheço.
O senhor Erasto Messias da Silva Júnior. Não conheço. O senhor Genésio Chavinato Júnior. Não, eu conheci o Genésio, eu conheço o Genésio já há muito tempo, mas nunca tratei sobre esses assuntos com ele. Foi bem antes dessa época. O senhor José Aldemário Pinheiro Filho, Léo Pinheiro. Conheço. Nunca tratei especificamente desse assunto, mas já tivemos, enfim, várias obras em consórcio. Etc. O senhor Luiz Fernando, quando se reportava ao representante da Oeste, falava do Agenor ou falava de alguma outra pessoa? Então, basicamente o Agenor. Eu não sei se o Agenor tinha algum segundo, enfim, mas basicamente o Agenor. Falava com... O senhor José Antônio Marcílio Schwartz, conhece? Não sei quem é. Renato de Souza Duque, que era o diretor da Petrobras. Quer dizer, eu não conheço. Conheço de nome aí, mas nunca tive com ele. Rodrigo Morales. Não conheço. Roberto Trombeta. Não conheço. Roberto Ribeiro Capobianco. O Capobianco eu conheço até mais de vista. Ele é, enfim, acionista de uma empresa, de uma grande empresa também, familiar, mas nunca tratei com ele de nenhum assunto desse, de nenhum outro. O Paulo Adalberto Alves Ferreira, ex-deputado federal e que foi tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, o senhor conhece? Não conheço. Chegou a tratar com ele esses assuntos? Não, eu nunca tratei e nem conheço. Chegou a ser... o senhor se recorda se na época foi lhe dito que havia pagamentos a agentes políticos e eventualmente o nome dele? Não. Consta aqui uma informação que a Carioca Engenharia teria feito uma doação de 266 mil reais através do Diretório Nacional dos Partidos Trabalhadores para a campanha eleitoral do senhor Paulo Ferreira em 2014. O senhor tem conhecimento disso? Eu tenho conhecimento pelo meu filho, que na verdade eu acho que conheceu o senhor Paulo Ferreira, que eu acho que era tesoureiro do PT, foi meu filho, que já eu falei, o Ricardo Júnior. E aí eu soube que foi feita uma doação para a campanha dele já de deputado, mas eu não o conheço. E o senhor sabe o motivo dessa doação? Na verdade, o meu filho tinha uma relação com ele era tesoureiro do PT, e, enfim, os tesoureiros de partido estão sempre solicitando doações. Seu filho informou se porventura essa doação estava vinculada a algum compromisso, algum acerto de propina? Não me informou que estivesse, eu não acredito que esteja. Bom, eram essas questões do juízo, passo ao Ministério Público. Obrigado, senhor. O senhor chegou a comentar, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. O senhor Roberto Trombeta e Rodrigo Morales, o senhor conheceu? Não conheço, não. O senhor chegou, nesse processo de produção de dinheiro em espécie, o senhor utilizou essas empresas do Adir Assad, o senhor não esclareceu quem lhe indicou o Adir Assad? Não, nem fui eu que... Ninguém me indicou o Adir Assad, isso foi a Tânia que teve contato com o Adir Assad, e eu não sei exatamente quem foi a pessoa que o senhor também indicou o nome do Adir Assad para ela. Utilizou empresas MRTR, gestão empresarial? Não. Nieto, gestão empresarial? E Morales e de Paula, advogados associados? Não, na Carioca não existe essas empresas. Sem mais, excelência. Assistente de acusação, tem indagações? Seguir a ordem aqui da mesa. Seguir a ordem da mesa. Doutora defensora de... Não, vou seguir pela denúncia, é mais fácil, senão vamos perder daí. Defesa de Adir Assad, tem perguntas? Tem perguntas. Defesa de Agenor Medeiros. Não. Defesa de Alexandre Correia. Não, obrigado. Defesa de Edson Freire. Não, excelência, obrigado. Defesa de Erasto Messias. Sem perguntas, excelência. Defesa de Genésio Chavinato. Defesa de José Aldemário. Sem perguntas. Defesa de José Antônio Marcílio. Sem perguntas. Defesa de Paulo Adalberto. Sem perguntas. Defesa de Renato Duque. Sem perguntas, excelência. Defesa de Rodrigo Morales. Sem perguntas, excelência.
Defesa de Roberto Capobianco. Sem pergunta, senhor. Defesa de Roberto Trombeto. Sem perguntas, obrigado. A defesa do próprio acusado tem questões que gostaria de colocar ao seu cliente? Não, nenhuma pergunta, excelência. Apenas ponderaria Vossa Excelência que Só essa... doutor no microfone daí, tá? Apenas Não, pondera- peço que pegue o outro Opa. daí. Apenas pondera Vossa Excelência que essa documentação que Vossa Excelência tem em mãos foi entregue pela defesa ao Ministério Público Federal, que fez juntá-la aos autos no evento 254. De modo que essa documentação contém algum manuscrito da defesa, se Vossa Excelência puder fazer retornar, a mesma documentação já se encontra no evento 254 dos autos. Tá certo. Então fica retornado com esclarecimento. São tantos documentos que o juízo não tem condições de se recordar. Agradeço a referência. O senhor gostaria de dizer alguma coisa no final do seu documento? Não. Isso? Então pode interromper a gravação.